Mas hoje em dia, assim, grande parte da galera que trabalha comigo, tá, trabalha nessa área de aplicações da inteligência artificial para geociências, tá? Que é uma área que me interessa, porque é uma área difícil, né? Eu acho muito interessante. Me interessa por questões familiares também. Eu tenho na família, acho que tem com certeza 6 geólogos na minha família. Caramba. Meu irmão é geólogo, meu tio é geólogo, meus primos é geólogo, minha cunhada é geólogo, então tem muito geólogo na família. Tá? E é uma área bastante interessante. Eu acho interessante também, acho bacana. Certo. Então, assim, a gente faz pesquisas, né, nessa área. Tá? Algumas coisas ligadas, por exemplo, à questão da perfuração de poços de petróleo, como tu estava falando. Né? Então, perfurar um poço de petróleo, imagina, tu tem uma broca que, como tu falou mesmo, é caríssima. Caríssima, tá? né? E que pior que a broca é o aluguel de uma sonda de petróleo, tá? Para perfurar. É $1,5 milhão por dia, certo? Dólares? Dólares. Caramba, cara. Tá? E tu leva uns 30, 45 dias para perfurar um poço, certo? Então, quanto mais rápido tu perfurar o poço, claro. Melhor. E que não precise furar de novo ou errar. E aí tem problemas, né? Prende a broca. Exato. Né? Quebra a broca. Quebra a broca. Mas então tem um problema assim, que é muito parecido com o que eu faço analogia com um carro de Fórmula 1, né? Então assim, o que adianta? Né? Tem uma estratégia lá de que o carro de Fórmula 1 ele pega e o cara dá as voltas na maior velocidade possível, passa por cima da zebra, não sei o quê. Vai desgastar o pneu. Daqui a pouco tu vai ter que parar no box e 30, 40 segundos até tu voltar para a pista. Na broca é muito parecido, né? Então, tu quer perfurar rápido? Vou botar bastante peso nessa broca aqui, bastante velocidade, ela vai perfurar muito rápido, mas ela vai desgastar, certo? Vai desgastar mais rápido. Então, vai chegar num ponto em que tu não consegue mais perfurar porque a broca está desgastada. Aí o que tu vai acontecer? Tu vai ter que parar a tua perfuração, tirar aquela broca. Imagina, uns 2 dias, porque... Que tamanho que é a broca, só pra galera ter noção? Oi? Que tamanho que é a broca, mais ou menos? Não, tem vários tamanhos de broca, tá? E a profundidade que vai? Pode estar a 5 quilômetros abaixo da superfície do mar, tá? Não é simples o processo. Não é simples. E é assim, são canos de 30 metros, tá? Então o processo é assim, pega a broca... Só vira o microfone aqui para você. Aí. Pega a broca, coloca um cano de 30 metros, perfura 30 metros, pega mais um cano. Entendi. Engata naquele, isso tudo tem que estar dentro da plataforma, porque o espaço é limitado. Né? Dá uma rosqueada naquele outro cano, desce mais 30 metros, pega outro e assim vai. De 30 em 30 metros tu tem que pegar e colocar um novo cano. Imagina lá, tu tá 5 quilômetros abaixo, tu tem que parar e começar a tirar 30 metros. Para puxar de novo. Para puxar de volta. Claro. Para poder trocar a broca. 30 metros, cara. Tu tá lá embaixo. De 30 em 30 metros. Então, tu imagina o tempo que se perde. Mas eu queria chegar a mais 100 metros que estava faltando ali. Certo? Então, um problema interessante e que é muito difícil é assim, como é que eu otimizo as operações de perfuração da broca para que ela consiga atingir o objetivo dela, que é perfurar, tantos 1000 metros, né, embaixo do solo, e que não desgaste. E isso é mais difícil ainda, porque no carro tu enxerga o desgaste do pneu. Na broca tu não enxerga. Então isso é um problema... É um cálculo. O pessoal calcula mais ou menos. Exatamente, que tu pode inferir eventualmente, porque, olha, antes eu coloquei a mesma velocidade e o mesmo peso sobre a broca e ela cavou com uma taxa de penetração X. Perfeito. Agora eu estou colocando no mesmo tipo de rocha os mesmos parâmetros e ela não está mais perfurando nessa taxa de penetração X, é X menos um delta X lá. Então, está desgastando. Quanto está desgastando? Será que ainda dá para perfurar mais? Tu tem um modelo que tu pode tentar inferir um modelo de broca. Tá? Isso é uma aplicação interessante que a gente já trabalhou.
Outras aplicações... Vocês tentam, então, só para concluir, vocês tentam no laboratório vocês tentam otimizar na medida em que usam os cálculos de quanto de força colocaram versus quanta broca entrou para tentar chegar na conclusão da melhor broca para aquele cenário. É um problema de otimização. Como otimizar... Com base nos dados que foi coletado. Com base nos dados, no tipo de broca. Entendi. Tá? Entendi. Outra questão... É interessante porque esse tipo de informação pode salvar alguns milhões de dólares aí de uma empresa, né? Exatamente. Em dados. Olhando os dados. Pode salvar alguns milhões de dólares. Com os dados construindo um modelo de como é que é o desgaste da broca. Legal, interessante. Outra coisa interessante que a gente faz, tá? Por exemplo, tentar descobrir o tipo de rocha e o que tem dentro da rocha a partir de sinais sísmicos, por exemplo. Então, passa um navio, por exemplo, que vai emitir ondas de energia. Essas ondas de energia vão penetrar no solo e a onda de energia, é como se o solo, as rochas, é como se fossem uma mola, né? Dependendo da rigidez, né? Ela vai comprimir um pouquinho ou vai comprimir muito, certo? Dependendo dos atributos dessa rocha, né? Do tipo de fluido que tem nela, de qual é a densidade da rocha, qual é a porosidade dela, né? Tipo uma esponja, né? Você pega a esponja nova, tu aperta, ela cede pouco. Tu pega a esponja mais velha, tá? Ou pega uma garrafa e tu aperta, não sei o que tem aqui dentro, mas se for um balão e tu apertar, tem água ou tem ar, tá? Então, a gente tenta, de novo, a partir do sinal do eco que volta e é captado por hidrofones, né? Dessas ondas de energia, né? Do navio que faz o levantamento sísmico, tenta inferir essas propriedades da rocha que estão em subsuperfície, né? Então, lá a 5.000 metros abaixo do nível do mar, ainda de coluna d'água tem os 2.000 metros, mais 5.000 metros para baixo, aqui tem possível reservatório, né? Esse reservatório tem esse formato aqui, a porosidade é tal. Algumas coisas dá para enxergar, outras coisas não dá para enxergar. É meio que um ultrassom com uma resolução bem baixa. E quando reconstrói o fundo do oceano é com base nisso daí, basicamente? Também. Porque porque quando a onda está vindo pela água, ela bate no fundo do oceano e volta, tá? Mas uma parte continua penetrando. Muita geofísica, muita física envolvida. E muitos pesquisadores também fazem isso com terra, né? Você passa um avião jogando ondas de som, não sei exatamente o que é, volta para o avião, eles conseguem ver se, por exemplo, existe algum tipo de material histórico, tipo uma casa embaixo da terra soterrada por causa das ondas, né? Recria mais ou menos. Possa ser feito dessa maneira, tá? textura. Tem muito, o que o pessoal faz muito para pesquisas em minerais é medir a gravidade. Então tu pega voa com um avião sobre uma área e vê a diferença de gravidade nas diferentes regiões que tu passou. Então, onde tem metais mais pesados, a gravidade é maior. Claro que num nível muito pequeno, mas é detectável. E existe no seu caso, de olhar essas rochas lá embaixo, ou essa tecnologia no caso, ela acerta legal, assim, uma rocha mais dura e uma rocha mais mole? É o que a gente faz, o que a gente chama de uma caracterização quantitativa do possível reservatório, né? E para isso vocês utilizam IA? Entre outras coisas, sim. Tá? A gente pode usar redes neurais para isso. Tá? Se usa muito hoje em dia redes neurais convolucionais, se usa uma abordagem probabilística de redes bayesianas, porque tem muita incerteza, né? Em toda essa história, todos esses dados, todos esses modelos, tem muita incerteza envolvida nisso, né? E como que daria para tentar reduzir essa incerteza com base matemática? Teria alguma forma de limpar esse ruído, digamos assim? Existem técnicas para tu tentar diminuir a tua incerteza, eventualmente usando diferentes fontes de informação, tá?
calibrando, usando poços que já foram perfurados em ambientes que tu acredita serem parecidos.